Opa, aqui é o Felipe, do Dev Samurai, e hoje nessa aula rápida de 5 minutos você vai entender o porquê. Você não precisa cursar uma disciplina de lógica de programação longa e tediosa antes de aprender a programar. Se você gostou do tema, se for isso que você está passando no momento, falta de motivação, vontade de desistir e até mesmo uma grande ansiedade e dificuldade em criar códigos, essa aula é para você. Assim como muita gente, eu tinha muita dificuldade no início e eu nem sempre fui assim, digamos, um programador experiente como eu sou hoje. No começo, eu me sentia totalmente perdido, com toneladas de informação, e eu acreditava que para aprender a programar era preciso estudar quase metade de um ano inteiro ou ler aqueles livros grossos de lógica de programação para somente depois começar a criar algum tipo de programa para então só depois criar algo útil. Isso não tem problema nenhum. E é até interessante em algum ponto de vista. E até que esteja perguntando, ok, mas o que isso tem a ver com lógica de programação? Tudo. Olha só, imagine a seguinte situação. Você vai estudar, né, o seu estudo é dividido em 3 grandes passos, até você concluí-lo, chegar num programa. Então você vai estudar lógica de programação, fazer os primeiros programinhas, bem simples, e depois você vai programar de verdade. O que é programar de verdade? Significa criar algo um pouco mais útil para você ou para alguém. Isso demora em torno de 6 meses a 1 ano, pela minha experiência como professor. Isso não significa que é a verdade. Você pode, de repente, acelerar esse processo ou, de repente, e até um pouco mais de 1 ano. Não tem problema nenhum. Isso aqui é só uma linha de referência. Então, olha só, o que normalmente acontece? Uma falta de motivação que leva à desistência. E por que isso acontece com a gente? Explico aqui num ponto de vista mais científico. A todo momento a gente recebe muitas informações. Notícias, internet, TV, jornal, Facebook, WhatsApp, Snap, etc. Vários, N canais aí chegando esses tipos de informação pra gente. E o seu cérebro, ele precisa lidar com tudo isso. Então, só relembrando uma coisa muito importante, que nós evoluímos com o único propósito de sobreviver. Então, todos nós quase que filtramos o que é importante ou não, sem analisar muito a fundo a informação. E eu vou te explicar. Por quê? Porque pensar custa muita energia. Esse filtro inicial é uma das funções do nosso core brain. É o que o pessoal mais aí da neurociência chama de cérebro primata ou reptiliano, que eu vou te mostrar nesse esquema. Imagina então que a gente tem o nosso ninja, é o nosso cobaia, o sushi. Ele está recebendo uma informação e o croc brain dele, ou cérebro primata ou reptiliano, que é o primeiro cérebro, vamos assim dizer, nosso cérebro é formado por várias camadas, ele analisa o seguinte, ele tem a função de fazer esse seguinte esquema, muito simples. Então, você recebe a informação e o cérebro vai analisar o seguinte, é perigoso? Se sim, você vai correr ou você vai lutar. Imagina que você está lá na época das cavernas enfrentando o tigre dente de sabre. Então ele chega, então você vai tomar a seguinte decisão, correr ou lutar. É perigoso? Não. Então vamos imaginar essa situação contrária. É interessante, olha só, que bacana. Se sim, você vai sumarizar essa informação e enviar para o cérebro emocional, que é como se fosse uma próxima camada, tá? Vamos assim dizer. Eu não sou um especialista da área, sou só um estudioso e estou aprendendo muito ainda como você. Então, isso daqui é só um esquema bem genérico que, se depois você quiser procurar mais na internet, você pode. Ou, se não, você ignora. E adivinha só qual que é a maioria das vezes o caminho que o Crockbrain percorre hoje, que é ignorar. Pode até ser interessante no primeiro momento, mas depois você acaba ignorando. E olha só, então dependendo do seu perfil, você pode achar interessante, e para ser sincero, eu acho até um saco estudar fluxogramas em papel, pseudocódigos, aquelas coisas. Só que à medida que o tempo vai passando, isso se torna um problema. Por quê? Porque acontece um desinteresse. Como assim? Isso aqui que você está vendo ao fundo, essa lousa que eu peguei aqui super bacana, né, gasta muita energia para um retorno baixo, dependendo da sua motivação. Então, se você não estiver interessado nisso, cara, você vai simplesmente ignorar. Lembra do caminho do Crockbrain, que é ignorar, porque custa muita energia
te custa energia pensar. Então, aqui o que a gente tem que fazer para que isso tudo possa melhorar? Você vai perceber que você pode quebrar esse percurso de lógica de programação, primeiros programinhas, até Portugal, Visualg ou fluxograma, qualquer coisa que seja, e o programar de verdade. Você vai encurtar isso e você vai fazer isso repetidas vezes, criando ciclos. Então, em vez de você demorar 6 meses a 1 ano para chegar no programar de verdade, você vai encurtar isso em dias. Por exemplo, 5 dias, por exemplo, 5, 10 dias. E você vai fazer esse ciclo se repetir. O que acontece com o seu cérebro? Ele tem um reforço positivo. O que é um reforço positivo? É um reforço do cérebro para poder criar sinapses, para melhorar a conexão entre sinapses e vai com isso melhorar a sua memória. E você vai ficar mais interessado pelo assunto. Então você vai ter um que a gente chama na neurociência de reforço positivo. E esses processos são rápidos e de contínuo aprendizado. Você não vai fazer, claro, só 3 ciclos. Você vai fazer quantos ciclos for necessário até que você não precise mais disso. Mas isso é muito interessante porque esse reforço positivo, novamente, te dá uma motivação extra, dá uma turbinada na sua motivação. E agora você pode até estudar lógica de programação, mas com um porém. Em interações rápidas, como eu disse, e com ferramentas agradáveis. Isso é o mais importante. Com resultados interessantes para você, porque lembra do reforço positivo. E aqui como? O que você vai fazer? Primeiro, não se preocupe ou se concentre demais em ferramentas como fluxograma ou pseudocódigos. Ao invés disso, o que você vai fazer de mais fácil? Você vai estudar narrativa. Você vai usar narrativa. Narrativa é o que já está pronto para você sabe fazer isso. Se você sabe ler uma receita de bolo, você sabe fazer isso. Com certeza você sabe ler. Então você precisa de lápis, papel e uma boa narrativa. Como eu disse, a receita de bolo. E aqui está uma receita muito simples de como trocar uma lâmpada. Passo 1, subir na escada. 2, retirar a lâmpada, queimar no terminal, instalar uma nova, descer da escada. Desculpa. E claro que isso hoje é muito difícil para você. Por quê? Porque você é muito inteligente. E isso o seu cérebro faz com uma tranquilidade, maior tranquilidade, é muito inteligente. Então aqui uma dica, uma boa narrativa por um problema simples como esse, por exemplo, de trocar a lâmpada, deve conter em torno de 8 a 15 passos. Chega até 15, eu acho que já está muito bem detalhado. Aqui é uma dica que eu dou para quem está começando, porque não tem o certo e tem o errado, isso aqui é só um treino. Isso vai fazer você entender que o computador ele é um robô. Então o computador ele é um robô que roda muitas instruções rapidamente. E essas ordens precisam ser muito bem detalhadas, porque ele é burro, no bom sentido. Depois de você passar por essa etapa rapidamente, vá direto para a produção de códigos úteis. Eu, particularmente, não gosto, não ensino dessa forma, mas é claro, fica ao encargo da instituição que você está estudando, da escola da faculdade ou do método que você está seguindo, não importa muito. Mas eu não gosto, eu vou direto para a produção de códigos úteis. E aqui o porquê? Por exemplo, um pequeno joguinho que você evolui aos poucos, né? Ou um pequeno utilitário para resolver pequenos problemas seus de preferência, para reforçar mais ainda esse reforço positivo para o seu cérebro, e de preferência que seja visual. E que não, de preferência, não use aquelas telas pretas do DOS, como o Visualg, o Pascalzinho, ou qualquer outro faz. É uma dica só, tá? Se não tiver jeito, não tem problema. Por exemplo, essa tela aqui que eu peguei do DOS. E se você gostou dessa aula, se essa aula foi útil, se você achou interessante, né, eu vou pedir para que você se curta e se inscreva no canal. E também assista agora na minha videoaula completa e gratuita que te conta mais 3 dicas tops para aprender a programar do zero, mais um erro fatal número 1 que 99,9% dos iniciantes cometem e que você também pode até estar cometendo nesse momento, tá certo? E mais ainda, ter acesso ao método 100% prático para aprender a programar do zero em menos de um mês, sem ter que estudar aquelas matérias chatas de lógica e ainda se divertir criando o seu próprio jogo. E vamos lá, eu já estou te esperando na próxima aula, tudo bem? E aqui a dica do Ninja Sushi. Tudo que você precisa fazer é clicar no link que está na descrição desse vídeo e assistir agora. Obrigado, pessoal.